Bem-vindo ao Prevcast Embraer Prev. Seu resumo de notícias do mercado financeiro e de capitais. Fique com a gente para se manter sempre informado e tomar as melhores decisões para o seu futuro. A taxa Selic foi elevada para 13,25%, enquanto os Estados Unidos mantêm suas taxas de juros inalteradas, refletindo um cenário econômico dinâmico que desafia as previsões e impacta o mercado financeiro global de maneira significativa. E isso tem um grande impacto em toda a economia, especialmente quando pensamos que essa diferença entre as taxas de juros afeta desde o pequeno investidor até os grandes fundos de pensão. Exatamente. Enquanto nossa taxa básica sobe, o dólar caiu abaixo dos R$6, o que é um movimento bem contraintuitivo. Normalmente, juros mais altos atraem capital estrangeiro e fortalecem a moeda local. E como você analisa esse cenário considerando que a inflação continua pressionada? O IPCA 15 veio bem acima das expectativas em janeiro. É uma situação bem complexa. Por um lado, temos a pressão inflacionária que preocupa, mas por outro, a arrecadação de impostos bateu recorde histórico, o que dá um certo respiro para as contas públicas. E mesmo com todos esses desafios internos, o que mais preocupa é o cenário internacional, especialmente com as novas políticas comerciais dos Estados Unidos. Pois é, as tarifas mais altas sobre importações do México, Canadá e China criaram um efeito dominó no comércio global. A China está enfrentando uma crise de confiança do consumidor que não víamos há anos. Além disso, a Europa enfrenta um período de estagnação econômica, adotando cortes nas taxas de juros como medida para impulsionar o crescimento e reaquecer a atividade financeira. Mesmo com todos esses desafios globais, o Brasil está conseguindo manter um certo equilíbrio. A produção industrial caiu, sim, mas a valorização do real está ajudando a conter pressões inflacionárias. E como você vê o impacto disso tudo nos fundos de pensão e na previdência privada? Ótima pergunta. Com juros mais altos, os títulos públicos ficam mais atrativos, mas também precisamos pensar em proteção contra a inflação. Um dado interessante é que os fundos mais conservadores estão conseguindo superar suas metas atuariais pela primeira vez em anos. Ainda assim, o momento atual exige uma estratégia bem pensada. Por exemplo, com a Selic a 13,25%, os investimentos em renda fixa estão oferecendo retornos reais positivos, mas é importante não colocar todos os ovos na mesma cesta. Verdade. E falando em diversificação, como você vê o mercado de ações nesse contexto? O mercado de ações está passando por uma fase de ajustes. As empresas mais endividadas estão sofrendo com o custo do capital mais alto, enquanto as exportadoras estão se beneficiando do dólar mais baixo. E quanto às perspectivas para o resto do ano? O que podemos esperar? Os indicadores apontam para um cenário ainda desafiador. A inflação deve continuar sendo o centro das atenções, e o Banco Central provavelmente manterá sua postura vigilante. Um dado importante é que as projeções de crescimento do PIB foram revisadas para baixo, mas ainda se mantêm positivas. Então, no final das contas, esse é um momento de cautela, mas também de oportunidades. Exatamente. Esse cenário está criando oportunidades únicas para quem tem uma visão de longo prazo. E para encerrar, deixo uma reflexão. Em momentos de incerteza como esse, a disciplina e o planejamento são mais importantes do que nunca. Os dados históricos mostram que quem manteve uma estratégia consistente durante períodos turbulentos teve resultados muito melhores no longo prazo. Exatamente. Não perca as próximas atualizações do Prevcast da Embraer Prev. E fique por dentro das novidades do mercado financeiro e de capitais. Até a próxima!